Você sabe o que é punk ou funk, como você preferir chamar? E apesar do nome semelhante, esse gênero não tem muito a ver com funk não. Mas a gente que é brasileiro, a gente coloca funk em tudo, e quando esse gênero começou a chegar aqui no Brasil, a galera começou assim misturar funk com funk, e assim nasceu o que é conhecido popularmente, entre bastante aspas, Brazilian Funk ou Funk Brasil. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo, como criar um Brazilian Funk raiz, com toda a sua essência, com toda a sua majestosa glória. E vou também falar um pouco do gênero, explicar algumas características e o que difere ele de outros gêneros parecidos, tá bom? Então, se você quer aprender a criar um Brazilian Funk, vem comigo. É o King! Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá, no vídeo de hoje, como dito anteriormente, eu vou mostrar pra vocês como criar um Brazilian Funk. Vou explicar também a diferença entre o Brazilian Funk pro funk normal e como que isso se mistura, o que tem a ver com o funk, tudo mais. Mas antes, você que vai de casa, já deixa um like nesse vídeo para fortalecer, isso me ajuda demais mesmo, você não sabe o quanto me ajuda. E aproveita e manda para um amigo que esse conteúdo aqui é bem legal e valioso, cheio de conhecimento. Se você é novo, caiu aqui de paraquedas, não deixa de se inscrever para não perder os próximos vídeos, saem vídeos semanais. E é isso, conto com a sua colaboração, conto com a colaboração de todo mundo. Muito obrigado de coração. Sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Então galera, eu tava com esse projeto já aberto aqui, tava fazendo algumas coisas, e eu decidi gravar um vídeo para vocês, para explicar como é que funciona essa ideia do Brazilian Funk. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, dar um play aqui para vocês entenderem, caso você não conheça esse gênero e tal. Vai, vou lançar do Natal, hein? Vai, oi! Eu vou matar a tua fome. Vai ficar de fato rebolando com teu. O Natal já tá chegando, eu vou matar a tua fome. Vai ficar de fato rebolando com teu. Fica no pau de Tony. Fica no pau de Tony, precisa. Fica no pau de Tony. Fica no pau de Tony. Fica no pau de Tony. Fica no pau de Tony, precisa. Fica no pau de Tony. Fica no pau de Tony. Oi! Quem foi que falou que tu não ia ter iPhone? No final de ano tu troca de telefone. Quem foi que falou que tu não ia ter iPhone? No final de ano tu troca de telefone. Se quiser gostoso de brinde, ganha um fone, vai. Fica no pau de Tony. 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 Quem disse que você não ganha presente de Natal? O funk é um estilo que tem uma característica, na verdade, ele é mais ele veio como um subgênero ali do house, tá? Então, ele costuma ter aquela batida de música eletrônica mesmo, bem cadenciada, um BPM um pouco mais lento. E ele tem umas características que é o seguinte, ele tem o grave bastante distorcido, porque ele é uma música para tocar em som de carro, sabe? Então, normalmente ele é bastante associado com drift, com carrão, com esse tipo de coisa. Então, sempre quando você pensar em punk, pensa em carro tunadão, e essa associação traz sim esse grave mais estourado. É como o subwoofer automotivos representam os graves, são bem gravões, fica fazendo, peidando pra caramba. Então, eles têm essa característica por ser bastante distorcido, e eles são bem pulsantes, né? Para ficar com aquela energia de música eletrônica. E eles usam bastante cowbell, tá? É muito comum a melodia ser feita com um cowbellzinho, como esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Bem assim, nessa pegada. Então, é bem forte desse gênero, essa característica, tá? Então, indo pro raiz, né, digamos assim, da sua essência, seria algo próximo disso aqui que ficaria, né? Ó, vou mostrar pra vocês como é que é mais ou menos um punk mais raiz. Depois eu vou explicar a relação e como é que a gente migra pro Brazilian Funk, tá? Mas é só pra você fixar bastante o conhecimento do estilo da essência para depois a gente fazer a desconstrução. Ó, em 128 é bem comum, como eu falei, é mais ou menos o BPM do house, né? Dessas EDMs, então ele vem dessa energia. Aí galera, ficaria mais ou menos nessa pegada aqui, ó. Ó, como eu falei pra vocês, o grave bem distorcido, ó. Bem distorcidão, tá? Os timbres também, eles são bem estourados. Ó.
Ó, a caixa, como é. São timbres mais sujos, sabe? E eu coloquei também um loop aqui, um drum loop, né? Porque esse estilo ele trabalha bastante com layerings, porque ele é um estilo mais sujão, faz parte da característica do funk ser sujo. Então, pra gente sujar, a gente coloca bastante layering pra gente criar essa sensação de textura das coisas estar muito saturadas, sabe? Tipo, você coloca 3 caixas, uma tocando em cima da outra, que aí cria uma sensação mais de trash, um negócio mais sujo. Então, hein, eu coloquei, tá bem clean na verdade isso daqui, mas ó, aqui a gente tem uma melodia bem... A gente tem uma melodia bem suja também, a questão do synth. E ainda a gente poderia colocar o bell por cima, como eu falei pra vocês, o cowbell, pra ficar mais característico ainda. Esse aqui seria mais a essência, né, como eu falei pra vocês, da onde que, como que surgiu o funk e tudo mais. E aí, galera, agora entrando na subvertente aí do funk Brazilian, nada mais é do que o que acontece. Com essas características do funk que eu expliquei pra vocês, foi se usado também no hip hop, né? Então, assim, a galera começou a fazer subgêneros de funk, não só de house, né, como eu expliquei, fizeram também de trap, e a galera já fez de boom bap também. Então, é bem comum. Outra coisa muito comum no funk é utilizar uma voz de fundo de rádio. Pode ser uma capela de alguma coisa, ou pode ser alguém cantando, ou alguém falando, mas é bastante comum a voz estar dentro do efeito rádio, tá? Aí a galera trouxe isso para outras realidades e tudo mais. E como eu falei, fizeram de trap, fizeram de boom bap e tudo mais. Então, agora pensando nisso, o leque abre 200%, porque a gente pensa, beleza, eu vou fazer um trap funk. Então, um trap funk, como é que ele vai ser? Ele vai ser um trap, pode ser um trap acelerado, pode ser um trap mais lento. A questão do BPM não interfere tanto quando a gente sai do gênero, do subgênero da música eletrônica, né? Porque quando a gente tá trabalhando com aquele... Normalmente ele fica entre 128, 130, às vezes até 120, mas normalmente entre 128 e 130. Eu optei por fazer em 188 porque dá pra fazer como se fosse um boom trap ali. Dá pra pegar, fazer bem hip hopzão e utilizar características de trap e deixar ele bem hip hop, que é o caso aqui, ó. A bateria, ela tá assim, ó. Então, como eu expliquei pra vocês, a gente cria bastante camadas de layering, né, que é utilizar vários timbres um em cima do outro pra gente criar essa parada um pouco mais suja. Então eu criei a bateria e eu peguei um loop que se encaixasse com a bateria, um loop de bateria que se encaixasse com a bateria que eu fiz. Então foi isso aqui, ó, que eu achei, ó. Então ficou um negócio meio embolado ali, mas essa é a ideia. Porque, galera, quando a gente traz pro funk Brazilian, o funk Brazilian ele vem muito da estrutura de funk. No funk a gente tem os pontos já prontos e a gente faz a montagem com aquilo. Normalmente o produtor ele pega a capela e ele tem já o ponto lá, ele coloca por cima, ele só vai ajeitando, vai colocando sample um em cima do outro. Então, essa essência de montagem, fazer montagem das coisas, veio pro funk Brazilian, porque o funk Brazilian, ele tem muita essência do funk, porque a gente utiliza a capela de funk para fazer o funk Brazilian, na maioria das vezes. Então, a gente faz essa montagem e a gente não perde esse ritmo de montagem. Então, vocês vão utilizar bastante loops prontos para fazer essas camadas de montagem, entendeu? Foi o que eu fiz aqui. Primeiro eu fiz a bateria, depois eu peguei um bloco pronto de bateria, um loop, que se encaixava com o meu e coloquei ali. E é isso. Com isso eu já criei a textura, né, do negócio distorcido, o layering, que são os elementos batendo um com o outro, e a questão da montagem. E é o seguinte, galera, nesse estilo, ele é um estilo bem sujão mesmo, então não se preocupa muito com mixagem, não se preocupa muito se tá estourando, se não tá, porque é um estilo que é assim, tá? Então é como eu sempre digo, você fazer uma coisa, entre aspas, errada, só que consciente, é diferente de você errar por não saber. Nesse caso aqui, as coisas são estouradas mesmo e você regula ali mais ou menos no volume da altura que você quer.
e as coisas elas soam estouradas. O estourado, né, o clipado é como a música soa. Depois eu adicionei alguns elementos. Coloquei 2 top drum loops, né? O que é top drum loops? São loops só da parte de cima da bateria, que são os pratos, open hat e tudo mais. Então, ó, só para dar uma dinâmica. Para criar isso que eu tô te falando, essa textura suja, é isso que a gente busca aqui, realmente. Só que vocês não podem sair colocando qualquer timbre, né? Tem que combinar minimamente para fazer sentido. Nesse caso aqui tava combinando, ó. Depois aqui eu ainda coloquei um hat dobrado. Eu queria acelerar nessa parte, então coloquei um hat dobrado. E a parte da bateria é essa aqui. Né? A ordem aqui não importa tanto, né? No caso eu comecei pela bateria, mas depois de você montar a bateria ou antes, sei lá, você prepara, você pega uma capela, e eu peguei uma capela inteira. Ó, vou botar aqui pra vocês verem. Eu queria um tema meio de Natal, aí eu peguei uma capela de Natal. Aí, ó. Quem foi que falou que tu não ia ter iPhone? No final de ano tu troca de telefone. Aí eu separei as partes que eu achava mais interessante, né? Normalmente essa capela de funk elas vêm em 130 ou 150 BPM, nesse caso aqui ele estava em 130, e beleza, eu só acelerei para 188, encaixei aqui no meu projeto, de boa, tá? Então, eu já tinha isso daqui, ó. Senta no pau Netone, fica no pau Netone, precisa. Senta no pau Netone, senta no pau Netone. Oi, quem foi que falou que tu não ia ter iPhone? No final de ano tu troca de telefone. Como eu falei para vocês, as vozes do funk, elas costumam ser dentro de um filtro. Então, ó. Senta no pau Netone, fica no pau Netone, precisa. Só apliquei um filtro aqui, ó, pra fechar ela, tirei o grave, tirei o agudo. Senta no pau Netone, ficou como se fosse dentro de uma voz de rádio. senta no pau Netone, fica no pau Netone, precisa. Senta no pau Netone, senta no pau Netone. Oi, e coloquei um limiter também no vocal aqui, só pra achatar ele, pra ele ficar todo no mesmo volume. senta no pau Netone, fica no pau Netone, precisa. Senta no pau Netone, senta no pau Netone. Oi, quem foi que falou que tu não ia ter iPhone? No final. Como eu falei pra vocês, galera, a ideia aqui é deixar as coisas meio trash, meio sujo mesmo, então não se preocupa com qualidade. Eu acho que não é uma coisa que você precisa fazer nesse subgênero pra ficar bem característico, bem raiz mesmo. Depois, galera, o mais difícil assim pra mim foi achar o sample. Eu testei alguns, você pode criar, e como eu falei pra vocês, seria interessante vocês usarem Cowbell pra fazer a melodia. Eu não quis utilizar aqui, mas por eu estar utilizando um BPM bem rápido, eu queria uma coisa bem... uma coisa bem aceleradona, assim, pra deixar a música mais pulsante ainda, que eu queria deixar essa música bem hard, bem acelerada. Então, por fim, eu encontrei isso aqui. Só mudei um pouco o tom, aumentei um pouquinho. Beleza? Aí depois eu criei o baixo, que é bem simples também. Mais uma vez, reforçando, olha o timbre do baixo, bem sujão. Tá? Ele tá estourando, ó. Coloquei um Air Bass pra deixar ele mais grave ainda. Então, ó. Tá clipando e é isso. E é sobre isso. Então, com todas essas informações, todas essas aplicações, o resultado foi esse aí. De brinde ganha um fone, vai. Senta no pau Netone, fica no pau Netone. Senta no pau Netone, fica no pau Netone. Senta no pau Netone, fica no pau Netone. Senta no pau Netone, senta no pau Netone. Quem disse que você não ganha presente de Natal? Quem foi que falou que você não ganha presente de Ano Novo? Acabou a... Então, galera, esse foi o Open Project aqui de um Funk Brazilian. Mostrei pra vocês aqui o passo a passo das coisas, como é que eu fiz. Isso pode ajudar bastante vocês, pode abrir a mente. Mas a princípio é isso, galera, espero ter ajudado. É um gênero bem simples de fazer, é só vocês procurarem no lugar certo. Eu mesmo, a maioria desses loops que eu achei aqui, eu baixei pelo Looperman, que é um site gratuito, você pode entrar lá e baixar o que você quiser. Você procura por Ponk e você vai achar bastante coisa, você vai achar loop de bateria, loop de sample, tudo mais, de vários BPMs diferentes, pra você criar o teu funk do gênero que você quiser. E é isso, galera. Espero ter ajudado.
Até a próxima e fui! Oi, quem foi que falou que tu não ia ter iPhone? No final de ano tu troca de telefone. Quem foi que falou que tu não ia ter iPhone? No final de ano tu troca de telefone. Se fizer gostoso de brinde, ganha um fone, vai.